Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Show de bola, bora nessa? Bom, o sistema cardiovascular, pessoal, também conhecido como sistema circulatório, é o sistema aí formado pelos vasos sanguíneos e o coração, e é responsável por garantir a circulação do sangue por todo o nosso corpo. Através dessa circulação do sangue, nós temos aí como principais funções do sistema circulatório, o transporte de gases, tá? No caso, os gases lá do nosso sistema respiratório, os gases oxigênio, gás carbônico, por exemplo. Também o transporte de nutrientes, isso mesmo, os nutrientes que a gente absorve através da digestão do nosso trato digestório. Show de bola, né? Bom, nós temos também o transporte de hormônios, metabólitos e excreções, ou seja, o transporte de substâncias que são produzidas aí pelas células, lá nos tecidos, nos órgãos, enfim. Também nós temos como função regular a temperatura corporal, tá? Então, o sistema circulatório também tem essa função. Também tem a função de defender, né, o nosso organismo contra agentes patogênicos. Sim, no nosso sangue, nós temos algumas células de defesa do nosso corpo. Tá? Então, essas células aí, elas vão produzir algumas substâncias que vão nos defender aí contra, por exemplo, alguns patógenos, como os vírus, bactérias, fungos, enfim. E também, por fim, nós temos aí a função de conter hemorragias, tá? Que nós vamos entender esse processo mais à frente, ok? Bom, pessoal, né, a gente já viu aí, né, que o sistema circulatório tem três elementos principais: os vasos sanguíneos, o coração e o sangue. Então, nós vamos estudar cada um aí desses elementos a partir de agora. Primeiro, vamos falar aí do sangue. O sangue é um fluido constituído pelos elementos figurados disperso no plasma, tá? Que é um líquido. Então, gente, aqui eu trago uma imagem de um vaso sanguíneo, tá? No caso aqui é um capilar. Então, esse vaso, claro, vai ter dentro dele aí o sangue, né, circulando, ok? E esse sangue, se a gente for observar ao microscópio, nós vamos perceber que ele é dividido em duas partes, tá? O plasma, que corresponde a 55%, ou seja, a maior parte desse sangue, e os elementos figurados, que correspondem a 45%, tá? O que seria, professor, o plasma? O plasma, pessoal, é uma solução de proteínas e sais minerais dissolvidos em água. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, desses 55%, né, do plasma, aí 7% é proteína, 91% é água e outros 1,5% corresponde aí a outras substâncias. Já os elementos figurados do sangue, gente, correspondem aí às plaquetas, tá? Essas plaquetas aqui que são importantes aí no processo de conter as hemorragias, tá? No processo de coagulação sanguínea, a gente vai falar bem especificamente delas mais à frente. Nós temos aí os glóbulos brancos, que são células de defesa, tá, do nosso organismo, e nós temos aí os glóbulos vermelhos, tá, que a gente vai falar agora, exatamente. Então, olha só, os glóbulos vermelhos, pessoal, são células, tá, presentes lá dentro do nosso sangue, também conhecidas como hemácias ou eritrócitos, tá, e elas estão aí envolvidas no transporte dos gases respiratórios. É isso mesmo, o gás carbônico, o gás oxigênio. Essas células apresentam aí a hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína, então aqui vocês estão vendo a estrutura da hemoglobina, tá? Então ela tem aí essa estrutura do grupo M, a globina, tem ferro também na sua constituição, e tem aqui, né, a estrutura que é capaz de capturar aí, por exemplo, a molécula de oxigênio. Então, essa hemoglobina captura aí essa molécula de oxigênio e vai fazer o transporte, né, desse oxigênio para a célula, para o tecido onde esse oxigênio está faltando, tá bom? Então, glóbulos vermelhos são importantes aí no transporte dos gases respiratórios, ok? Bom, elas derivam aí de células nucleadas que perderam o núcleo, tá? Então, isso quer dizer que as hemácias, pessoal, na forma madura delas, né, na forma já desenvolvida, não apresentam núcleos. Ah, professor, como assim? Mas nós não somos seres eucariontes que apresentam núcleo? Sim, gente, olha só, a hemácia, inicialmente, na sua formação, ela tinha um núcleo, mas com o passar da sua maturação, com o seu desenvolvimento, ela perde esse núcleo, tá bom? Mas não quer dizer que ela não seja uma célula eucariótica, ok? Bom, elas apresentam grande quantidade de hemoglobina, como eu já falei, que é essa proteína importante aí, né, para a captura dessas moléculas de oxigênio principalmente, tá? Mas essa hemoglobina também captura o CO2, o gás carbônico. Apresenta, gente, esse formato bicônico, ó, tá vendo? Nós temos aí
como se fosse uma moedinha, só que achatada, né, com um amassado, entre aspas, aí nessa moedinha. Gente, essa estrutura favorece com que aumente a superfície de contato da molécula, ou da célula, tá? Então, com o aumento da superfície de contato dessa célula, o que é que acontece? Ocorre também uma maior função dessa célula, ou seja, favorece que ela consiga capturar mais gases e assim transportar uma maior quantidade de gases, tá bom? Então, esse formato aí é justamente favorável aí à função dessa hemácia, tá bom? Gente, importante dizer que elas, né, elas nascem, elas amadurecem e elas envelhecem e morrem também, tá bom? Então, olha só, elas permanecem ativas na corrente sanguínea, tá capturando esses gases aí por cerca de 20 dias. Esse é o ciclo médio de vida aí de uma hemácia. Quando ela já está velha, quando ela já não está conseguindo mais realizar a sua função, ela então é recolhida e destruída pelo fígado e o baço, né? O fígado aí que vocês já conheceram quando a gente tratou do sistema digestório. Show de bola? Bom, então agora a gente vai falar dos glóbulos brancos, que são um pouquinho mais complexos, tá? Os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, são células de defesa do nosso corpo contra micro-organismos, tá? Como os vírus, as bactérias, os fungos, tá bom? Partículas estranhas que o nosso corpo não reconhece. Então, o que é que acontece? Esses glóbulos brancos são células grandes, tá? Geralmente incolores e que apresentam um formato esférico. Então, aqui, por exemplo, eu trago 5 tipos de leucócitos, tá? Vejam que todos eles aí têm esse formato arredondado, tá bom? Eles possuem núcleo, tá? E esse núcleo varia na forma de um tipo para outro. Então, aqui, por exemplo, nós temos, ó, uma diferenciação dos núcleos em cada um dos tipos de leucócitos, tá? Eles são, né, também elementos figurados, encontrados em menor quantidade no sangue, comparado aos glóbulos vermelhos. Gente, importante dizer, esses elementos figurados do sangue, como os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, que eu vou falar mais à frente, são todos produzidos na nossa medula óssea vermelha, tá bom? Então, são produzidos lá na medula encontrada no nosso osso, certo? Então, são produzidos na medula óssea, ok? Bom, esses glóbulos brancos apresentam a incrível capacidade de sair dos vasos sanguíneos e migrar para o tecido adjacente, um processo conhecido como diapedese, tá? Para defender o organismo. Como assim, professor? Olha só, nós temos aí essas células, tá, de defesa do nosso organismo, os leucócitos, que estão, né, circulando dentro da nossa corrente sanguínea. Só que ele tem um tecido lá que está sofrendo uma invasão por uma partícula estranha, sei lá, um vírus, uma bactéria. Aí, né, ocorre ali um sinal, tá? E aí, a partir desse sinal, esse glóbulo branco, esse leucócito, ele pode conseguir sair da nossa corrente sanguínea, ou seja, do vaso sanguíneo, e ir para esse tecido, tá? Para esse tecido, para essa célula, e lá defender contra essa partícula estranha, tá bom? Então, muito interessante isso, tá? Os glóbulos brancos, alguns leucócitos têm essa capacidade, né, de sair dos vasos sanguíneos e migrar para o tecido, para então fazer a defesa ali do organismo, tá? Eles podem ser classificados, gente, em granulócitos e agranulócitos, tá? São 2 grupos de leucócitos. Os granulócitos, eles são representados aí pelos eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, e os agranulócitos são conhecidos aí como os linfócitos e os monócitos, tá bom? Bom, os eosinófilos, eles são importantes aí como liberadores, tá? Liberam aí mediadores químicos que reduzem a inflamação e têm função fagocitária. Isso mesmo, lembra que a gente falou da fagocitose lá no sistema digestório? Então, ó, essa célula aí, esse eosinófilo, ele tem a capacidade de englobar determinada partícula que pode fazer mal ao organismo, tá bom? Então, ele tem essa capacidade de englobar partículas. Tem a função aí fagocitária, certo? Além disso, ele é um mediador químico, ou seja, ele libera substâncias ali que reduzem a inflamação do tecido, enfim, onde ele está atuando. Os basófilos, que também são granulócitos, se caracterizam por produzir heparina, tá? Que tem ação anticoagulante, ou seja, ela faz com que não ocorra ali a coagulação, ou seja, ela permite que o sangramento continue, e a histamina, que tem a função aí de vasodilatadora, ou seja, a histamina, ela meio que abre, ela distende o vaso sanguíneo, e aí
a corrente sanguínea ela passa com o maior fluxo, tá? E depois nós temos aí, né, ainda falando de granulócitos, os neutrófilos, tá, pessoal? Os neutrófilos aqui são a representação da célula, tá, gente? Ela tem aí função fagocitária, tá? Ela fagocita aí micro-organismos e outras substâncias. Então, tem aqui uma função parecida também com a dos eosinófilos, ok? Então, esses três aí são os granulócitos, beleza? Depois nós temos aí os agranulócitos, tá? Os agranulócitos são representados aí pelos linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, gente, eles são conhecidos em dois tipos, tá? Os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B maduros, né, também conhecidos como plasmócitos, eles são responsáveis aí pela produção dos anticorpos, tá? Então, a produção de substâncias ali importantes para proteger o nosso organismo, tá? Já os linfócitos T, gente, eles atuam aí na estimulação dos linfócitos B a entrar na estimulação dos linfócitos B, tá? Como assim, professor? Eles estimulam os linfócitos B a produzirem os anticorpos, certo? Então, vejam só, nós temos os linfócitos B, que quando maduros, eles produzem anticorpos. Nós temos também os linfócitos T, que atuam aí na estimulação dos linfócitos B, certo? Então, eles mandam sinais aí para os linfócitos B, né, produzirem mais anticorpos, ok? Bom, eles também induzem células a entrar no processo de morte programada, entre outras ações. Então, gente, quando uma célula ali, ela está tendo alguma disfunção, algum problema, esse linfócito B, ele também programa ela para que ela morra, tá? Então, ele induz ali a morte celular, beleza? Já os monócitos, gente, eles apresentam grande capacidade fagocitária, tá? Então, de englobar partículas estranhas ao organismo para destruí-las, e fora do sangue pode se tornar em um macrófago, tá? Que fagocita aí bactérias, vírus, outros elementos estranhos ao organismo. Ou seja, os monócitos, ele tem capacidade de sair da corrente sanguínea para ir lá defender o organismo ali em determinado tecido, beleza? Então, esses aí são os glóbulos brancos. Show? Bom, depois nós temos, então, aí as plaquetas. As plaquetas, elas são produzidas a partir de células da medula óssea vermelha que se rompem durante o processo de diferenciação, tá? Então, olha só, inicialmente lá nos nossos ossos, na nossa medula óssea vermelha, ocorre a produção dessas células aí, glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas, tá? Olha só, quando essas células são produzidas, elas ainda têm a mesma, vamos dizer que elas ainda não têm uma função definida, tá? Conforme essas células elas vão se maturando, se desenvolvendo, elas vão tendo a diferenciação, ou seja, elas vão se desenvolvendo de forma que, olha, essa daqui vai ter tal função, essa daqui vai ter tal função, e essa daqui vai ter X função. Então, ainda nesse processo de diferenciação celular, algumas dessas células, elas se rompem e acabam não definindo a sua função. E aí elas acabam, né, se tornando as plaquetas, certo? Bom, essas plaquetas, elas são muito importantes no processo de coagulação sanguínea. O que seria, professor, a coagulação sanguínea? A formação de um coágulo, tá? Então, imaginem que vocês fizeram um corte. Vocês, com certeza, já observaram que, ao se cortar, logo, logo começa a ficar o sangue aqui, o sangue endurecido, tá? É a formação do coágulo, gente. E esse coágulo, ele é formado a partir aí dessas plaquetas. Essas plaquetas são as responsáveis aí por conter essa hemorragia, tá bom? Então, aqui vamos ver, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, um vaso sanguíneo, tá? Vamos dizer que seja, sei lá, uma veia. Então, dentro desse vaso sanguíneo, nós temos aí o sangue, né? Nós vamos ter aí os glóbulos vermelhos, por exemplo, a hemácia. Nós vamos ter aí as plaquetas também. Então, veja, ó, ocorreu um rompimento, né, desse vaso sanguíneo, uma ruptura do vaso, tá? Quando ocorre essa ruptura, as plaquetas formam um tampão sobre a lesão. Então, elas começam a se juntar aqui, a se aglomerar, né? E elas acabam meio que formando ali uma tampa, fechando ali aquela ruptura, aquela lesão, né? Aquele corte. Bom, gente, quando ocorre essa lesão, as plaquetas e células lesadas começam a liberar fatores de coagulação. Começa a liberar, gente, algumas substâncias ali que vão induzir a produção de outras substâncias, também importantes nesse processo de coagulação sanguínea, certo? Então, veja, ó,
ocorreu o corte, começa a se aglomerar aqui as plaquetas, e ao mesmo tempo que essas plaquetas começam a formar esse tampão, ocorre também a indução, né, de produção de algumas substâncias, tá? Então, esses fatores de coagulação, por exemplo, né, essas substâncias, né, junto com o cálcio e com proteínas do plasma, lembra, o plasma tem proteínas, né? Então, algumas proteínas que estão presentes aqui nesse sangue, tá? Lá no plasma, começam a fazer uma ativação da protombrina, tá? Com a trombina. São proteínas aqui, gente, ó. Também vai fazer a ativação de outras substâncias aqui, fibrogênio. No final, nós vamos ter aqui uma outra proteína chamada de fibrina, tá? Então, essa fibrina, depois ela meio que vai fazer a costura desse tampão produzido aqui pelas plaquetas, tá, gente? Então, veja, ó, nós tínhamos aqui, tá, as plaquetas tampando, fazendo essa tampa, e aí, então, vem aqui essa fibrina fazendo a sedimentação, vamos dizer assim, fechando completamente ali a ruptura, tá, o sangramento, ok? Então, nós temos aí a formação do coágulo no final. Então, as plaquetas são extremamente importantes aí nesse processo de coagulação sanguínea, tá? Imagine aí, se a gente não tivesse isso, né, ao sofrer qualquer cortezinho besta, né, a gente poderia sangrar, sangrar, sangrar até morrer, tá bom? Então, esse processo é muito importante para a gente. Inclusive, quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, os médicos pedem um exame antes, tá? Que inclusive mede a quantidade de plaquetas que a gente tem para ver se a gente tem aí a possibilidade de ter essa coagulação sanguínea, esse fechamento do corte, tá bom? Na verdade, estancamento do sangramento, melhor dizer, ok? Gente, esse processo de coagulação leva geralmente 15 segundos aí para formar o coágulo. Show, né? Então vamos seguindo. O sistema cardiovascular, gente, é lindo demais. Olha só, agora nós vamos falar, a gente já entendeu aí o sangue, né, as estruturas, né, que compõem o sangue. Agora nós vamos falar dos vasos sanguíneos, que são os canais onde esse sangue vai circular aí, né, por todo o nosso corpo, tá? Então esses vasos sanguíneos, eles se distribuem, né, a todas as partes do nosso corpo, desde o nosso cérebro até a ponta do nosso dedão do pé, tá? Até a ponta dos dedos. E tem diferentes tamanhos e características, tá, gente? Então, nós temos, na verdade, aí, 5 tipos diferentes de vasos sanguíneos, tá? Então, prestem bem atenção que vocês conseguem entender de boa. Olha só, eu também tenho uma diferenciação de cores aqui que é interessante vocês acompanharem, beleza? Então, olha só, primeiro nós vamos falar aí das artérias. As artérias são vasos bem resistentes e elásticos que suportam altas pressões, permitindo a pulsação, tá? Então, essas artérias aqui, como vocês estão vendo, ela é formada aqui por essas estruturas, a túnica íntima, o tecido conjuntivo, túnica média e a túnica adventícia. Vou chamar a atenção de vocês aqui para a túnica média. Olha, gente, essa túnica média, como vocês estão vendo, ó, tem parede grossa, tá? É muscular e confere aí essa resistência e elasticidade das artérias. Gente, as artérias são os vasos sanguíneos, olha, em vermelho, viu, gente? São os vasos sanguíneos do qual saem do coração e vão para todas as partes do corpo. Olha só, o que é que o nosso coração faz? Ele funciona como uma bomba, ele bombeia, né? Então, ó, ele age fazendo pressão. Então, olha só, o sangue que circula nessas artérias, né, eles circulam sob pressão, sob pulsação do coração. Então, por isso que esses vasos precisam ser fortes e elásticos para que esses vasos não acabem se rompendo com facilidade, tá bom? Então, essas artérias, pessoal, que saem aí do coração para todo o nosso corpo, elas recebem, né, diretamente do coração, né, o sangue, né, oxigenado para levar para todo o corpo, tá? Para todos os tecidos e órgãos, ok? Então, o sangue oxigenado que sai daqui do coração vai para todas as partes do corpo. Show? Essas são as artérias. Depois a gente fala aí das arteríolas. Olha só, coração, artéria. Veja, a artéria é um vaso maior, mais largo, no calibre mais grosso. As arteríolas, gente, são ramificações das artérias que atingem todos os órgãos e tecidos. Olha, a artéria, ela vai se ramificando aqui, veja, e vai diminuindo o calibre, ou seja, vai ficando mais fino. Então, são as arteríolas. Depois, gente, essas arteríolas, elas se ramificam ainda mais e ficam cada vez mais finas, tá? E aí nós temos os capilares, tá bom?
Então, os capilares são finíssimos vasos que estabelecem a comunicação entre uma arteríola, que ainda tem sangue oxigenado, rico em oxigênio, com com uma vênula, tá, gente? Então, a gente vai para o outro lado, veja que começa a ficar azul, certo? Então, essa arteríola faz comunicação, né? Desculpa, essa arteríola que se tornou capilar, tá? Ela faz comunicação aí com os capilares que surgiram aí a partir das vênulas, tá bom? Então, veja, esses capilares, pessoal, são vasos extremamente finos que são encontrados lá, principalmente nos nossos tecidos, que é onde vai ocorrer as gasosas, tá bom? Lá no nosso pulmão também, ok? Então, esses capilares, eles são aí responsáveis por essa difusão dos gases respiratórios. É nesses capilares que ocorre ali, por difusão, a passagem do gás carbônico, de onde ele está mais concentrado, para onde ele está menos concentrado, e a passagem do gás oxigênio, de onde ele está mais concentrado, para onde ele está menos concentrado. Difusão. Tá bom, gente? Então, ó, capilares. Beleza, professor. Veja, ó, a gente vai seguindo para o azul. Então, nós chegamos aí às vênulas. As vênulas são vasos de pequeno diâmetro, tá? Formados pela união dos capilares e tem a função de despejar o sangue venoso e excretas nas veias. Então, veja, ó, eu tinha aqui um sangue oxigenado, rico em oxigênio, ele chegou aqui no tecido através dos capilares e ocorreu uma troca. Saiu o CO2 e entrou, ou saiu o oxigênio e entrou o CO2. Então, agora ele está o quê? Rico em gás carbônico, não é isso? Então, ó, esse gás carbônico, ele vai aqui passar para as vênulas, que são vasos, né, ainda finos, de pequenos diâmetros, que vai aí, então, despejar esse sangue rico em gás carbônico, ou seja, sangue venoso, nas veias, que são vasos um pouco mais grossos, tá, de calibre mais grosso. Então, as veias são vasos que levam sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico dos órgãos e tecidos para o coração. Lembrando que aqui, ó, nós estamos no tecido, beleza? Bom, então, olha só, gente, observem que essas veias, elas não estão aí recebendo a pulsação do coração, né? Então, elas não sofrem essa pressão maior, essa pulsação. Isso significa que a túnica média, né, o tecido muscular aí dessa veia, ela é bem mais fina. Olha só, olha como era bem mais grossa aí na artéria. Então, ó, ela é mais fina porque não tem essa necessidade, tá bom? Então, como também não tem essa pressão, o sangue ele circula de forma bem mais lenta nas veias do que nas artérias. Show? Olha só, gente, esse sangue, ele sempre circula no sentido ao coração, porque veja, as artérias, elas levam sangue do coração para todo o corpo e as veias levam sangue de todo o corpo para o coração, tá? Então, as veias, elas levam sangue no sentido contrário às artérias, beleza? Então, olha só, essas veias apresentam aí válvulas, tá? Válvulas que auxiliam aí no transporte desse sangue. Porque imaginem só, né? O nosso sangue que sai lá do dedo do nosso pé subir até o coração, né? Então, é num sentido contrário, né? Contra aí a ação da gravidade, por exemplo. Então, esse sangue, ele sobe com maior dificuldade. Então, essas veias apresentam aí válvulas, tá? Essas válvulas aqui no qual ajuda aí, olha só, o sangue subiu, opa, aí fica preso nessa válvula. Então, ele não desce de novo, né? Ele subiu mais um pouco, vai ficar preso em outra válvula. Então, esse sangue, ele vai subindo mais lentamente, sempre no mesmo sentido, tá? Do corpo para o coração. Massa, né, gente? Então, vamos seguindo. E agora a gente fala do monstro, né, que a gente tem dentro do nosso peito. É massa demais esse órgão. O coração é o órgão aí responsável pelo bombeamento do sangue. É uma bomba que a gente tem dentro da gente. É isso mesmo. Então, olha só que coisa fantástica, que imagem linda. Eu acho incrível. Bom, gente, o nosso coração, tá? Ele é formado aí pelo tecido muscular, pelas cavidades e por válvulas, tá? Que ajudam aí na passagem do sangue por entre esse coração, por entre essas cavidades, tá bom? Então, olha só, o tecido muscular, ele é formado por três partes aí. Nós temos o pericárdio, tá? Essa estrutura mais externa do coração, tá? Essa membrana mais fina, essa camada mais fina, melhor dizendo, tá? Do nosso coração. Nós temos aí o pericárdio. Depois nós temos, pessoal, o miocárdio. Mio, ó, vem de meio. Ó, tudo isso aqui é pericárdio, tá, gente? Tudo isso aqui é pericárdio. Aqui, ó, essa estrutura maior, mais larga, mais grossa, é o miocárdio.
O miocárdio é a estrutura muscular do coração que é responsável pela força do bombeamento. É ela, né, que garante aí essa força da contração muscular. Por isso que ela é mais grossa, tá? Porque ela tem que ter mais força, beleza? E aí, mais internamente ao coração, nós temos, então, o endocárdio, que é essa camada mais interna aí do coração, tá bom? Então, tecido muscular, tudo isso aí é tecido muscular, beleza? Bom, nós temos aí no nosso coração algumas cavidades, ou seja, ele tem aí, é como se ele fosse oco, tá, gente? Então, ele tem aí 2 átrios e 2 ventrículos, que a gente fala já já sobre eles, e tem também algumas válvulas que ajudam o sangue não voltar, né, para que o sangue vá no sentido correto, ok? Então, nós vamos ter aí uma válvula átrio-ventricular direita, porque nós vamos ter um átrio direito e um ventrículo direito, então vai ter uma válvula entre esse átrio e esse ventrículo, é a válvula tricúspide. Nós vamos ter uma válvula do tronco pulmonar, depois que esse sangue sai aqui desse ventrículo direito, ele tem que ir para os pulmões, então é necessário essa outra válvula. Depois nós temos uma válvula átrio-ventricular esquerda, ou seja, ela vai dividir aí o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que é chamada de bicúspide ou mitral, e nós temos também a válvula da aorta, que é a nossa artéria mãe, que é responsável aí por levar o sangue aí para todo o corpo. Mas a gente vê já já, com mais calma, beleza? Então, aqui, vamos falar sobre elas agora. Então, gente, ó, aqui eu dei um corte no nosso coração e nós vamos ver internamente como é que ele é formado, tá? Então, nós temos aí, gente, ó, se ligando ao coração, 2 veias cavas, tá? A veia cava superior e a veia cava inferior. Gente, veia, ou seja, está trazendo sangue venoso do corpo para o coração, certo? Então, está trazendo sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para o coração, ok? Então, essas veias cavas chegam aí ao coração pelo átrio direito, tá? Então, chega pelo átrio direito, pela cavidade, primeira cavidade direita, certo? Depois, nós temos aí a artéria pulmonar, certo? Nós temos aqui a artéria pulmonar, tá? Que essa artéria pulmonar, ela é formada aí pelo tronco pulmonar. Gente, eu acho que eu vou falar aqui na ordem, porque não tá legal, não. Bom, vejam só. Nós tivemos aí o recebimento, né, do sangue venoso pelas veias cavas superior e as veias cavas inferior, tá? Então, esse sangue venoso, ele chegou aqui pelo átrio direito, beleza? Depois que esse sangue está aqui nesse átrio direito, gente, ele passa, então, para o ventrículo direito, tá? Que é outra cavidade do coração. Nosso coração tem 4 cavidades, tá? Então, como é que esse sangue passa para o ventrículo direito? Através da válvula tricúspide, tá? Então, essa válvula abre, o sangue passa para o ventrículo direito e ela fecha de novo, beleza? Depois, gente, esse sangue que está aqui no ventrículo direito, ele precisa ser encaminhado, olha só, sangue rico em gás carbônico e pouco oxigênio. Então, ele precisa ser enviado para onde? Para o pulmão, para lá ele ser oxigenado, ou seja, trocar o gás carbônico pelo gás oxigênio, certo? Então, esse sangue sai aqui do ventrículo direito e vai lá para o tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, tá? Então, ó, essa artéria ela vai se dividir, um canal vai para o pulmão direito e um canal vai para o pulmão esquerdo, beleza? Então, esse sangue passa aqui pela válvula do tronco pulmonar, certo? Esse sangue, então, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega ao pulmão. Lá no pulmão, olha só, a aula passada a gente viu a hematose pulmonar, né? Então, lá ocorre, então, a troca, né? Lá nos capilares do pulmão, ocorre a troca, então, do CO2, do gás carbônico, pelo gás oxigênio. Beleza. Então, agora, esse sangue, que agora é rico em gás oxigênio, ele vai voltar para o coração, para então ir para todo o corpo. Ele volta, gente, para o coração através das veias pulmonares, ó, das veias pulmonares. Então, esse sangue rico em gás oxigênio, ele chega pelo átrio esquerdo através das veias pulmonares superiores e inferiores, esquerdas e direitas, tá bom? Então, vai chegar lá nesse átrio esquerdo. Esse sangue oxigenado passa, então, para o ventrículo esquerdo, tá? Esse ventrículo esquerdo, esse sangue chega através da válvula mitral, então, ó, essa daqui é a válvula mitral que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e agora esse sangue oxigenado ele vai para todo o corpo através da nossa
aorta, da nossa artéria aorta, tá? Então, ele passa aqui pela válvula da aorta para essa aorta, que vai se dividir aí em várias artérias, que vai ser espalhada aí esse sangue oxigenado para todo o nosso corpo. É lindo demais. Então, aqui a nossa aorta, por exemplo, está se dividindo aqui em tronco, braquiocefálico, artéria carótida comum e artéria subclave, tá? Então, aqui nós temos essa aorta. Ok, então esse sangue oxigenado vai para todo o nosso corpo levar oxigênio. Lindo, né, gente? Bom, aqui eu trago mais duas imagens fantásticas, né? Então, a estrutura externa do coração e aqui a interna. Vejam, gente, as aberturas aí das válvulas, ó. Aqui nós temos o átrio aqui atrás, tá? Então, veja, ó, a válvula tricúspide aí, ó, abrindo e fechando, tá vendo? Aqui nós temos a válvula do tronco pulmonar, abrindo e fechando também, ó, nessa região, que está lenta a animação. Aqui nós temos, então, o átrio esquerdo, está aqui atrás, e aqui nós temos o ventrículo esquerdo, tá bom? Então, veja lá, tem a válvula mitral também, abrindo e fechando, beleza? Bom, vamos seguindo, então. Então, qual seria a trajetória do sangue, professor? Eu acabei de falar para vocês, né? Então, nós temos aí o sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, chegando aqui pelas veias cava superior e inferior, aqui em azul, tá? Veia azul, tá? Então, chega aí pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, depois vai lá para nosso tronco pulmonar, né, se dividindo aí nas artérias pulmonares, beleza? Então, esse sangue chega aos pulmões, ó, estamos aqui no passo 3, lá nos pulmões ele sofre a hematose, ou seja, a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio, então agora esse sangue oxigenado volta para o coração através aí das veias pulmonares, tá? Então, o sangue pobre em oxigênio foi para o coração, o sangue pobre em oxigênio que estava no coração, foi para o pulmão, oxigenou e voltou para o coração. Gente, essa trajetória desse sangue pobre em oxigênio, que foi para o pulmão e voltou para o coração rico em oxigênio, é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação, beleza? Então, massa demais, né? Volta aí devagar, dá como é que fala? Um replay aí no vídeo, volta um pouquinho, que vocês veem aí que é bem legal, beleza? Depois nós temos aí a circulação sistêmica ou grande circulação, que já é o envio do sangue para o corpo, né? E esse sangue voltando do corpo para o coração, certo? Então, olha só, na grande circulação ou circulação sistêmica, nós temos o sangue já rico em oxigênio, que sai do átrio esquerdo, tá? Então, agora aqui nós já recebemos esse sangue oxigenado pelas veias pulmonares, chegou aqui no átrio esquerdo, então esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, tá? Desse ventrículo esquerdo, ele vai, então, para a nossa aorta e vai ser distribuído em todo o corpo, esse gás oxigenado, ou esse sangue oxigenado, desculpa. Então, esse sangue lá nos tecidos, ele vai fazer uma troca de novo, né? Agora, uma hematose celular, tá? Então, vai ocorrer a troca ali dos gases nesses tecidos, e aí a gente vai ter a troca, então, do gás oxigênio pelo gás carbono. Então, agora esse sangue vai voltar para o coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, né? Então, aí nós temos a circulação sistêmica, do coração para o corpo e do corpo para o coração. Show? Então, vamos seguir. Então, vejam, gente, ó, aqui nós temos aí esse sangue o tempo todo fluindo em nosso corpo, tá? Então, veja, aqui, ó, esse sangue que saiu daqui do corpo e foi para o coração, né, ele é pobre em oxigênio, tá? Esse sangue que chegou ainda nesse coração pelo lado direito, ele vai para o nosso pulmão ainda pobre em oxigênio, lá ele é oxigenado no pulmão e ele volta para o coração agora rico em oxigênio. Desse lado esquerdo do coração, ele vai então ser bombeado para todo o corpo rico em oxigênio. Lá no corpo, nos nossos tecidos, nas nossas células, ocorre então a troca de novo, tá? Então, a gente perde, então, o oxigênio para essas células, para esses tecidos, e recebe o gás carbônico, que agora vai de novo para o coração, para ser bombeado para o pulmão e ser oxigenado de novo. Certo? Repete aí o vídeo que vocês conseguem acompanhar. É massa demais. Então, gente, olha só. A passagem desse sangue não oxigenado do coração para o pulmão
e do pulmão, agora sangue oxigenado para o coração, é chamada de pequena circulação. A passagem desse sangue oxigenado do coração para o corpo, onde perde o oxigênio e recebe gás carbônico, e vai para o coração de novo, é chamada de grande circulação. Beleza? Bom, nós temos aí, pessoal, algumas medições importantes para o nosso sistema cardiovascular, tá? Nós temos, por exemplo, a frequência cardíaca, que é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Essa frequência cardíaca normalmente tem relação aí com a atividade física que a pessoa está realizando, com a situação emocional, ou seja, se a pessoa está nervosa, normalmente a frequência é maior, se a pessoa está fazendo uma atividade física, a frequência também é maior, se a pessoa está calma, relax, tranquila, a frequência ali fica em torno aí de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Geralmente ali 90, 98, tá bom? Então, a frequência cardíaca normal varia de 60 a 100. Se tiver abaixo de 60, tá baixa. Se tiver acima de 100, tá alta. Ok? E o ciclo cardíaco, pessoal, é a sequência do batimento cardíaco. Ciclo cardíaco, quando vocês ouvirem falar, consiste em uma contração e um relaxamento do coração. Tá? Essa contração do coração é chamada de sístole e o relaxamento é chamado de diástole. Professor, sim, mas para que isso? O que é isso? Olha só, gente. Na contração, olha o que é que acontece. O coração está cheio, eu acho que era melhor ter botado ao contrário, mas vamos falar assim. Ó. Na contração, o coração ele está cheio de sangue, certo? Então eu vou ter sangue tanto nos átrios quanto nos ventrículos. Olha, ele está cheio de sangue, certo? Na contração. Então, quando o coração contrai, o que é que acontece? Esse sangue, ele sai do coração, não é isso? Então, ó, na sístole ocorre a saída do sangue dos átrios e dos ventrículos, tá? A saída do átrio e do ventrículo direito do sangue, né? A saída do sangue do átrio e do ventrículo direito para o pulmão e a saída do sangue do átrio e do ventrículo esquerdo para o corpo, tá? Então, na contração, ocorre a saída do sangue do coração. No relaxamento, ou seja, ó, ele contraiu, saiu o sangue. Quando ele infla de novo, o que é que acontece? No relaxamento, ele enche de sangue novamente, tá? Então, na diástole ocorre, então, o enchimento de sangue do coração, tá? Dessas cavidades do coração. Numa pessoa saudável, o ciclo cardíaco demora 8 segundos, ou seja, uma contração e um relaxamento no coração ocorre em 8 segundos. É incrível, né? Gente, olha, todo o bombeamento, toda a contração e o relaxamento do nosso coração, ela é mediada aí pelo sistema nervoso, tá? Então, nós vamos ter aí um conjunto de nervos do sistema nervoso que favorece aí, né, essa contração e esse relaxamento do coração, tá bom? Então, vamos ver aqui, olha só. Nós temos, então, né, no ciclo cardíaco, o átrio, em diástole, ele se enche de sangue, tá? Então, nós temos aí os átrios, o direito e o esquerdo, eles, em diástole, se enchem de sangue, tá? Esses átrios, então, em sístole, eles impulsionam o sangue para os ventrículos, tá? Então, olha, os átrios, em diástole, eles enchem de sangue, quando eles passam para a sístole, eles enviam, então, esse sangue para os ventrículos, tá? Os ventrículos, agora, em diástole, eles se enchem, né, de sangue, e quando eles passam para a sístole, eles impulsionam o sangue para as artérias pulmonar, que vai para os pulmões, e para a aorta, que vai para todo o corpo. Beleza? Tentem acompanhar aqui a animação. Como tudo acontece em 8 segundos, é muito rápido, tá bom? Gente, nós temos aí também a pressão arterial, tá? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias, tá? Então, essa pressão arterial, ela mede a pressão do sangue aí correndo nas nossas artérias, tá bom? Então, o sangue oxigenado. A pressão é medida aí por meio do esfigmomanômetro e um estetoscópio. Difícil essa palavra, né? Repitam aí. Então, ó, nós temos aqui esses aparelhos aqui para obter aí essa pressão arterial. Gente, a pressão arterial, ela é normal quando ela fica aí em torno de 12, tá? No caso aí da pressão máxima, ou sístole, e quando ela fica em 8 aí, quando na pressão diastólica ou pressão mínima, tá? Então, vocês já ouviram falar aí com certeza que a pressão normal, ela fica em 12 por 8, tá? Então, 12 por 8 é a nossa pressão normal. Se ela ficar acima de 14 por 9, gente, 14 por 9,
significa aí que ela é uma pressão que está alta, tá? Então, a pressão é alta quando ela está acima de 14/9. 12/8 ela é normal, e quando ela está abaixo de 9/6, significa aí que essa pressão ela está muito abaixo, tá bom? Então, algumas doenças aí vão estar associadas aí ao nosso sistema cardiovascular, como a hipertensão, que é essa pressão alta, que eu já falei para vocês. Cardiopatia se caracteriza aí por qualquer alteração do coração e dos vasos, tá? Que podem ser constatadas aí no nascimento do bebê, tá? Então, a cardiopatia congênita, ou congênita, quer dizer aí que já nasceu com a doença, tá bom? O ataque cardíaco ou infarto, que vocês com certeza já ouviram falar que alguém morreu de infarto, se caracteriza aí pelo bloqueio do fluxo sanguíneo, tá? Então, ocorre um entupimento ali de uma artéria importante desse coração, e aí acaba que a pessoa pode sofrer um infarto, tá? A arritmia cardíaca é alteração no batimento cardíaco. A miocardite se caracteriza pela inflamação do coração, tá? Então, alguns micro-organismos como vírus, fungos, bactérias podem causar alguma inflamação ali e pode, então, chegar à inflamação do miocárdio, tá, gente? Que é aquela parede muscular do nosso coração. Insuficiência cardíaca consiste na incapacidade do coração bombear o sangue de forma satisfatória, tá? Então, se esse coração tá bombeando, tá fraquinho, tá devagar, então isso é chamado de insuficiência cardíaca. O aneurisma da aorta é uma dilatação da aorta, tá? Então, é uma alteração naquela artéria, a aorta, tá? É chamada de aneurisma da aorta abdominal porque essa alteração fica na altura do abdômen, tá? E o sopro cardíaco, ele é caracterizado como um ruído na passagem do sangue aí pelos canais, tá bom? Então, às vezes, a pessoa tem qualquer uma dessas alterações aqui, causa também aí um ruído, um barulho diferente, que é bem característico aí da passagem do sangue, né, do paciente. Então, o médico ele consegue, né, perceber isso com facilidade, tá? Gente, quem tem sopro cardíaco nem sempre tem dificuldade, tem algum problema, tá bom? E o que é que você deve fazer para cuidar, então, né, da saúde do seu sistema cardiovascular, que é tão importante? Ó, fique zen, tranquilo, relax, tá? Então, evitar aí ficar estressado, ter paz. Outra coisa, fazer um acompanhamento constante com o médico, tá, gente? Atividade física, obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Não fumar, gente, evitem fumar. Isso, quem fuma tem sérios riscos de ter problemas cardíacos. Evitar beber em excesso, tá? Se puder, não beba. Se tiver que beber, beba pouco, tá bom? Gente, muito importante aí para o sistema cardiovascular, alimentação saudável, evite o excesso de sal, tá bom? O pãozinho que a gente compra ali na padaria já tem sal em excesso para a gente já consome ali sal além do que deveria. Então, ó, nos alimentos de vocês evitem colocar muito sal. Show? Então, gente, por hoje é só, grande abraço aqui do professor Lucas e até a nossa próxima aula.